Olá, bom dia! Chegando em sua casa mais uma vez pela TV Alterosa para apresentar o Alterosa Doutor. Você sente dores nas articulações? Sabia que pode ser reumatismo? E que o reumatismo abrange mais de 150 doenças e pode até atacar o coração? Pois é, vamos saber de tudo isso com o Dr. Adrian Bueno Nogueira. Dr. Adrian é graduado e pós-graduado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com especialização em reumatologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Reumatologia, professor de disciplina de reumatologia na Faculdade de Ciências Médicas de Alfenas. Recentemente recebeu um prêmio no 9º Congresso Brasileiro de Dor, realizado no Ceará, e irá representar o Brasil nos Estados Unidos. O reumatologista e geriatra é membro do Centro Médico Varginha e reconhecido como um dos principais e mais atuantes nomes que atuam na medicina mineira. Hoje conversamos com o Dr. Adrian Nogueira Bueno. Doutor, obrigado por nos receber aqui em seu consultório. Obrigado, bom dia. Doutor Adrian, as pessoas até um tempo atrás tinham o reumatismo como uma única doença, e é bem mais que isso, né? Sim, a gente sabe que existem mais de 150 tipos de reumatismos. São os mais variados tipos de reumatismo que acometem as articulações e causam lesões, levando o paciente, às vezes, a ficar muito incapacitado devido ao quadro de dor que ele sente. É verdade que as doenças reumáticas podem atacar até o coração? Sim, existem determinados tipos de reumatismos que afetam, sim, os órgãos vitais, como principalmente o coração. Não só o coração, mas também os rins, os pulmões e outros órgãos. Mas existem algumas doenças reumatológicas, como, por exemplo, a febre reumática, a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, a espondilite anquilosante, que são tipos de reumatismo que afetam o coração. E existem também os reumatismos que afetam outros órgãos, como os pulmões e os rins, como por exemplo o lúpus, que afeta principalmente o funcionamento dos rins. Doutor, essas doenças são contagiosas? Não, elas não são contagiosas. Elas são doenças chamadas doenças autoimunes, que o próprio organismo desenvolve a partir de uma desregulação que acontece no sistema imunológico da pessoa. E quem está mais propenso às doenças reumáticas? Crianças também podem ter o problema? Existe o estigma de que doença reumatológica seja doença do idoso, né? E na verdade a gente sabe que a doença reumatológica afeta qualquer faixa etária. Afeta as crianças, afeta os adolescentes, os jovens, as pessoas adultas, mas principalmente os idosos. Existem vários tipos de reumatismo que afetam os idosos. Por quê? Porque a nossa população vem envelhecendo, a expectativa de vida aumentou nos últimos anos. Então a gente vê muito mais reumatismo hoje nas pessoas idosas, mas não deixa de ver também nas crianças e nos jovens e nas pessoas adultas. Quais são os primeiros sinais de uma doença reumatológica? Existem vários sinais para as doenças reumatológicas. As mais comuns são as dores articulares, os inchaços que ocorrem nas articulações, febre também a pessoa pode ter, os ossos que podem começar a ficar quebradiços, as dores que existem nas articulações, ou seja, são vários sintomas que vão somando e a gente faz um diagnóstico de um reumatismo. O Alterosa Doutor faz um pequeno intervalo e volta já já conversando com o Dr. Adrian Nogueira Bueno, tirando todas as suas dúvidas sobre doenças reumatológicas, o popular reumatismo. Não saia daí. O Alterosa Doutor está de volta e hoje estamos tratando sobre o popular reumatismo, que na verdade abrange mais de 150 doenças. E quem tira nossas dúvidas é o Dr. Adrian Nogueira Bueno. Dr. Adrian, o paciente com a doença reumática é um caso perdido? Não tem cura? Não, não é bem assim. As doenças reumatológicas hoje, todas elas têm tratamento. Hoje existe um tipo de tratamento chamado terapia imunobiológica, que é um tratamento hoje super avançado, que você consegue melhorar muito a qualidade de vida da pessoa, você consegue regredir os sintomas do paciente, você consegue fazer muita coisa que vai melhorar aquele paciente que está sintomatológico. Então,
Por hoje, o avanço da medicina, a gente consegue acabar com esse estigma de que doença de reumatismo não tem cura. Então hoje a gente consegue tratar esses pacientes, melhorando a qualidade de vida dele e até mesmo conseguindo curar alguns tipos de reumatismo. Portanto, existe tratamento e a pessoa, quanto mais precoce tiver o diagnóstico, mais rápido iniciar o tratamento, maior a chance de cura desse paciente. Portanto, tem que ter um diagnóstico preciso e tem que ter um acompanhamento e, posteriormente, um tratamento para ele poder melhorar a sua vida. O doutor falou em diagnóstico. Qual o principal exame para identificar uma doença reumática? Olha só, existem vários exames que podem ser realizados para fazer o diagnóstico de doenças reumatológicas. Os exames laboratoriais, ou seja, os exames de sangue, os exames de imagem como raio-x, tomografia, ressonância, o exame que dosa a quantidade de osso que a pessoa tem, como a densitometria óssea, enfim, são vários os exames que vão nos auxiliar no diagnóstico da doença reumatológica. Mas eu afirmo, a doença reumatológica ela tem que ter uma boa avaliação clínica, porque os exames laboratoriais, os exames de imagem são para confirmar o diagnóstico. O que é importante é a boa clínica para poder ter o diagnóstico de uma doença reumatológica. Os medicamentos utilizados no tratamento podem ser utilizados por qualquer paciente, exemplo, grávidas, lactantes? Os tratamentos para as doenças reumatológicas têm que ser avaliados caso a caso. Existem medicamentos que são contraindicados para as pacientes, as gestantes, e contraindicados para as lactentes, ou seja, aquelas pessoas que estão amamentando, as mães estão amamentando. Então, você não pode usar qualquer tipo de medicamento. Fora isso, você vai avaliar caso a caso para você fazer uma propedêutica desse paciente e, consequentemente, oferecer o melhor tratamento que existe para avaliar o quadro sintomatológico daquela pessoa. Doutor, o clima influencia em alguma doença reumática? Sim, o clima influencia sim. A gente vê que na época do frio, principalmente, as articulações são mais dolorosas. Até quem não tem reumatismo, de manhã, para você acordar pela manhã e sentir as articulações, você sente um pouco mais de rigidez. Imagina a pessoa que é acometida por uma doença reumatológica que afeta as articulações. Portanto, a gente sabe que na época do frio, as dores são mais intensas. As doenças pioram durante o frio. Doutor, alguma doença reumática pode ser hereditária, passar de pai para filho, etc.? Sim, existem algumas doenças que são hereditárias sim, mas a maioria das doenças reumatológicas são doenças genéticas. Existe o gene naquela determinada família e a pessoa acaba carregando aquele código genético e acaba desenvolvendo as doenças reumatológicas. Existem também as doenças reumatológicas adquiridas, né? Por alimentação, uma alimentação inadequada. Nós temos, por exemplo, o exemplo da artrite gotosa, a famosa gota, que a pessoa tem esse tipo de reumatismo por uma alimentação inadequada. Existem os reumatismos que as pessoas têm de pai para filho, que são as características genéticas, mas não quer dizer que a pessoa tendo um reumatismo, vá passar esse tipo de reumatismo para o seu filho, mas existe o código genético sim. Estamos apresentando o Alterosa Doutor, hoje falando com o Dr. Adrian Nogueira Bueno, tirando nossas dúvidas sobre doenças reumatológicas, o popular reumatismo. Daqui um pouquinho a gente volta, não saia daí. Estamos de volta com o Alterosa Doutor aqui pela sua TV Alterosa. Hoje conversando com o Dr. Adrian Nogueira Bueno, tirando nossas dúvidas sobre reumatologia, ou popular reumatismo. Dr. Adrian, as pessoas que sofrem de doenças reumáticas podem fazer exercício físico normalmente? Sim, elas podem fazer exercício físico, que é até recomendado. De acordo com a orientação do reumatologista, a gente orienta alguns tipos de exercício que a pessoa possa fazer. A gente orienta o alongamento, os exercícios isométricos, os exercícios funcionais, a hidroginástica, terapia ocupacional. São vários tipos de exercício que a gente orienta que ajuda a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. É claro que os exercícios são orientados de acordo com cada doença e com cada paciente, com cada doente. Por exemplo, você tem um paciente que tem uma osteoartrose de joelho, ele tem dificuldade para fazer caminhada. Você não vai recomendar para ele fazer caminhada. Você vai orientar para ele fazer um exercício que ele vai reforçar a musculatura do joelho dele através de uma bicicleta.
Tá? Você tem pacientes, por exemplo, que têm dificuldade para poder entrar numa piscina devido ao excesso de peso para fazer hidroginástica. Então você tem que orientar esse paciente primeiro a perder peso, a fazer uma atividade, um exercício isométrico, para depois ele fazer um outro tipo, como a hidroginástica. Então os exercícios, ele ajudam a reforçar a musculatura, aumenta a linha de força do osso, melhora a qualidade de vida desse paciente. O alongamento ajuda a melhorar o paciente no caso da dor que ele está sentindo. Então a gente orienta paciente a paciente de acordo com a patologia reumática que ele apresenta. Algumas doenças podem incapacitar o paciente, causar deformidades? Sim, isso é uma dura realidade que a gente vive na reumatologia. Pessoas que não têm o diagnóstico realizado a tempo, a doença ela pode evoluir e evolui gravemente, com as deformidades provocadas pela patologia e também com a incapacidade da pessoa deambular. Então, quanto mais precoce for o diagnóstico, mais rápido será o tratamento, evitando assim as deformidades e as incapacidades que as pessoas possam vir a sofrer com o avanço da doença. Existe alguma relação, doutor, entre doenças reumáticas e uma má alimentação? Existe e muita relação a alimentação com a doença reumatológica. Nós temos, por exemplo, um tipo de doença reumatológica que é a artrite gotosa, que é a famosa gota, que é provocada por uma alimentação rica em proteína. As pessoas que têm uma alimentação que é muito rica em embutidos, bebida alcoólica, ela acaba desenvolvendo esse tipo de reumatismo chamado de artrite gotosa. Existem alguns tipos de reumatismo, como por exemplo a osteoporose, tá? Que é devido à pessoa não ter uma boa ingestão de cálcio durante a sua infância e a sua adolescência, na qual ela não ingere leite, não ingere queijo e os derivados do leite. No futuro, quando a pessoa está mais velha, ela tem um grande consumo de cálcio e acaba evoluindo com osteoporose. Enfim, são várias patologias que estão relacionadas com a má alimentação. O esforço repetitivo no trabalho ou mesmo no exercício físico pode trazer alguma doença reumatológica? Isso são as injúrias ocupacionais. São as doenças reumatológicas provocadas com atividade em esforço repetitivo, né? É a chamada LER. Antigamente chamada LER, hoje em dia a nomenclatura é DORT, que é a doença ocupacional relacionada ao trabalho. Essas doenças são muito comuns em nosso meio, provocando as chamadas tendinites, provocando as chamadas bursites. Então, essas doenças são muito relacionadas ao esforço repetitivo que a pessoa faz. E isso realmente está relacionado, talvez, também com a fraqueza da musculatura da pessoa. A falta de atividade, o sedentarismo, provoca mais facilmente o quadro de dor dessas pessoas. Portanto, daí, mais uma vez, a gente reforça o exercício físico, que ajuda a melhorar a qualidade de vida desse paciente, evitando que ele desenvolva essas doenças chamadas de tendinite, chamadas de reumatismos de partes moles. Doutor Allen, eu quero agradecer a sua participação aqui no Alterosa Doutor e por ter nos recebido aqui na sua clínica. Muito obrigado, eu que agradeço a atenção de vocês. Chegamos ao final de mais uma edição do Alterosa Doutor. Semana que vem tem mais, às 11h10 da manhã, aqui na TV Alterosa. Você que é da área da saúde, estética, beleza, bem-estar, direito, profissional liberal, quer participar com a gente? Mande um WhatsApp para o número que aparece aqui no seu vídeo. Até semana que vem!